Olá, bem-vindos a mais umas conversas de garagem. Comigo hoje tenho António Oliveira Simões, engenheiro civil de formação e nome maior do automobilismo em Portugal. Boa tarde. Muito boa tarde. Sou António de Oliveira Simões, como referiu, engenheiro civil de formação, e a minha vida profissional foi sempre desenvolvida nessa área. Os automóveis foi uma paixão, um gosto que me apareceu desde muito novo, desde criança praticamente, de tal forma que o guiar despertou-me logo interesse ali a partir dos 8 anos, em que o meu pai me deixava conduzir em viagens até ao lado, não é? No volante, e ele só tomar conta dos pedais, sim. e eu com o volantezinho e tal, de maneira que posso dizer que comecei a conduzir para aí aos 8 anos. Impensável hoje. Claro. Nesse tempo a Polícia de Viação e Trânsito era muito mais rara nas estradas Claro. e o meu pai lá disfarçava, se aparecia e tal, eu já estava instruído para tirar as mãos e tal, porque o carro era de banco corrido à frente e portanto não havia cintos, não havia nada, como era lógico nesse tempo, e assim era. Mas começou logo nessa vontade da condução de veículos, de automóveis. Depois comecei a acompanhar rallies. A partir aí dos 10, 11 anos comecei a acompanhar os rallies, principalmente, não ainda o Rally TAP, que não existia, mas a volta a Portugal, aqueles rallies mais icónicos que tínhamos nessa altura, organizado por 100 à hora. E depois, mais tarde, o Rally TAP. Comecei-me a entusiasmar fortemente. Mas é que cheguei aos 18 anos, como todos, ansioso por ter a carta de condução. Lá tirei, logo em setembro, faço anos em setembro de 1965, digo bem, nasci em 47, portanto 1965, com 18 anos, em setembro, tirei a cartinha de condução e a partir daí em 2 anos comecei a participar em provas. Para isso também contribuiu muito um vizinho que eu tinha em Paços de Arcos, nessa altura residia em Paços de Arcos, a família residia em Paços de Arcos. Contribuiu muito um amigo, que ainda hoje é um grande amigo, o Manuel Ribeiro da Silva, que foi o meu primeiro pendura e que assim se manteve durante muitos anos. Mas fizemos o primeiro rally no ano de 1968. Muito bem. Não sendo arganilense de nascença, arganilense de afinidade, pois o seu pai, a sua família é toda de cá, do Rochelle, uma terra aqui próxima. Certamente também a ligação ao rally é grande, por todas as histórias e a envolvência. Como é que surgiu depois a paixão? O seu pai levava-o aos troços, vinha aqui ver o rally, ou então começou a aficionar só pelo gosto que falou há bocado, pelo gosto dos carros? Sim, era uma paixão minha, porque o meu pai não era entusiasta do rally, portanto, ok. nem sequer ia assistir ou vinha assistir, nunca foi entusiasta. Quando eu participava no rally de Portugal, que passava aqui em Arganil, quando passava por aqui, ele e a minha mãe lá me iam ir ver e tal, mas nunca foi um entusiasta praticante dos rallies. De maneira que o gosto e o interesse por rallies, quando depois eu já tinha a carta, obviamente comecei a vir com o meu amigo Ribeiro da Silva, comecei a vir ver o Rally TAP quando ele passava cá em Arganil. Portanto, já no meu carrito, cá vinha para aí fora, o meu carrito que, nesse tempo, o carrito com que eu andava era o carrito com que fazia o rallies, que era um Renault 10, portanto era um carro fantástico, tinha 46 cavalos, era uma coisa, mas era o que se usava. Não era preciso relevares, não era preciso nada, portanto o carro... A sério? Não fazia ideia? Nada. O carro não tinha que ter nada. Recomendava-se o uso de tecido de segurança. Recomendava-se? Era recomendável o uso de tecido de segurança. Muito bem. Porque muitos carros não vinham ainda com tecido de segurança. E então... era o carro em que eu ia para o meu Instituto Superior Técnico tirar o meu curso, estudante, e que lá fazíamos um rally e todo. Também não éramos assim tão assíduos como isso a fazer rally. Claro. Fazíamos, porque o orçamento também era o patrocínio, não é? E, portanto, era escasso. Não estava assim tão disponível, claro, como nós desejaríamos.
Mas, portanto, foi assim que a paixão pelos rallies foi crescendo. Sim, muito bem. Vejo que pelas fotos que aqui tem várias participações com carros icónicos, mas está a falar que começou com o Renault 10 de trabalho, de dia a dia. Depois o seu carro a seguir foi o Alfa Romeo, certo? Em 1968 e 69 foi o Renault 10. Depois, em 1970, fiz um rally com um Alfa Romeo que o meu pai tinha, um familiar, um 1750 berlina, e nem correu muito bem porque demos uma pancada no muro, no gradil, mas foi uma pancada lateral, até nem foi muito... Não deu para o pai ficar muito chateado. De maneira que depois interrompi durante 2 anos e depois em 74, sim, comecei a correr num Alfa 2000 GTV. E com esse Alfa 2000 GTV, em 74, fiz depois o campeonato do Regional de Promoção Sul e fui campeão de Grupo 1 da promoção. Chamava-se nessa altura Campeonato de Promoção. Havia os iniciados, a promoção e os séniores. De maneira que fomos campeões, metia rallies e provas de velocidade, esse campeonato, em 76. E fizemos os rallies, as provas de velocidade, que eram 2 circuitos, um no Estoril, um em Vila do Conde, e uma rampa que foi, se não me engano, a Covilhã, a rampa da Covilhã, se bem me lembro. E, portanto, fomos campeões de promoção Sul, Grupo 1. Muito bem, e depois a partir daí foi sempre a crescer, até número de rallies, número de provas e número de cavalos, por assim dizer, de carros. Sim. O que é que o seu palmarés é vasto, que ainda há pouco falámos em off, o seu palmarés de 83, de 76, de 68 a 83, e depois, agora mais recentemente, 2018 para fazer para trazer à memória os tempos antigos, certamente. Foi quando fez exatamente em 2018, porque deu-nos essa loucura para irmos fazer o Rally das Camélias, porque foi exatamente o ano em que fazia 50 anos que fizemos o primeiro em 1968, como eu referi há bocado, no Renaultzito com 48 cavalos. E então 50 anos depois, e com 70 anos de idade, eu e o Pendura, que já era o Quina Falcão, que foi o meu segundo grande Pendura, metemos-nos num carro de 275 cavalos, cavalos que chegam para muita coisa. Exatamente. Passámos de há 50 anos para agora para um carro que tem um bocadinho mais de peso. E um carro preparado para a competição. E que, curiosamente, nesse rally, falamos já dele, nesse de 2018, das Camélias, pedimos à organização para nos dar o mesmo número que tínhamos tido há 50 anos, portanto corremos com o número 21, e tínhamos o nosso objetivo ficar em 10º lugar, que foi o que ficámos com o Renaultzito em 1968. E desistimos perto do fim, com um diferencial partido, mas íamos em 11º lugar. E a atacar seriamente, íamos conseguir tirar o 10º lugar, que era o nosso grande objetivo, 50 anos depois. Então, e o que é que notou de diferença de há 50 anos para agora? Não só da máquina, a máquina mudou muito, obviamente, até a nível de segurança, tudo, desde roubados, cintos, etc. Mas o meio, as pessoas, as assistências, os parques fechados mudaram muito. Completamente. Começo por lembrar-lhe, ou por lhe dizer que os rallies em 1968 e até, penso que até 71, 72, não tinham chamadas provas especiais de classificação, não tinham troços. Portanto, tinham controles apertados, que se chamavam apertados, que era o género, por exemplo, aqui no troço de Arganil, no TAP, era o controle de partida em Góis e chegada aqui. Mas eram quase 30 km o troço, mas davam 25 minutos para fazer. E, portanto, depois as penalizações eram ao minuto, não eram ao 10º segundo, como são agora, eram ao minuto. Portanto, depois a penalização é que terminava
No fundo, era um trouxe cronometrado, mas sem ser... É um bocadinho a imagem e semelhança de um rally de regularidade. Exatamente. Sim, a regularidade também o fiz nesses tempos. A regularidade é manter uma determinada média. Sim, é ser regular. Aqui, é ser regular. Aqui é ser o mais rápido possível, mas não ao cronómetro. É ao minuto, dão 30 minutos para fazer um determinado espaço. Se você demora 32, penalizou 2 minutos. Se eu demoro 31, penalizei 1. Portanto, fico à sua frente por 1 minuto, mas era por minutos. Estou a entender. Não havia nada. Portanto, só aí era uma diferença enorme. Sim. Depois, obviamente, o automóvel não é uma diferença enorme. É de Marte para o Sol. A coisa é totalmente diferente. O público também em número, quer dizer, antigamente as pessoas, nesses anos 60, as pessoas raramente... Ao longo do percurso se via muita gente a ver o rally. As pessoas paravam normalmente ao pé dos controles, ao pé das assistências, portanto, conviviam mais com os automóveis nessas zonas. Sim, sim. E não se deslocavam tanto para os troços. Para o percurso. Em relação às assistências, isso também eu não tinha assistência nenhuma. Quer dizer, em 68 ninguém tinha assistência, a não ser, sei lá, um Américo Nunes tinha o Porsche e era funcionário da Garan, e portanto tinha lá uns... Ou aqueles nomes sonantes dessa altura, o César Torres, o Heitor de Moraes, o engenheiro Heitor de Moraes, portanto esses concorrentes já que andavam para o campeonato tinham assistências semi-profissionais ou das marcas, ok, etc. estou a entender. A maior parte deles, como eu, não tínhamos assistência nenhuma, né? Levávamos o macaco para se tivéssemos um furo e pouco mais. Exatamente. Agora, eu também, quer dizer, apesar de ter muitas participações, eu nunca fui um concorrente de campeonato inteiro. Quer dizer, no rallies eu nunca fiz um campeonato de rallies. Quer dizer, normalmente fazia o Rally das Camélias em fevereiro, depois fazia aqui o Rally do Centro, porque vinha Arganilo da Figueira da Foz, que era normalmente em março. Março era o Rally de Portugal, fazia o Rally de Portugal, fazia esse, e às vezes depois ia fazer o Vidreiro, que era na Marinha Grande, e às vezes ia fazer um ao norte, o Targa, ou coisa assim. Fazia 4, 5 rallies por ano, portanto nunca me habilitei a ir para campeonato. Também não tinha, digamos, nunca tive carro para discutir o topo, não é? Quer dizer, o meu score era um carro com 150 cavalos, Já era uma cavalagem bestial, já tinha que ter muitas rédeas para comandar os cavalos, mas, quer dizer, o score do grupo 4 tinha 235, não é? Tinha 240 e chegava, se montasse a injeção, chegava aos 250 cavalos, quer dizer. Uma diferença ainda grande. Grande, mais, e também depois nos travões, no eixo traseiro, nas suspensões e tal, portanto era tudo diferente. Portanto, nunca dispus de uma máquina para andar a disputar o primeiro lugar. Uma máquina para desfrutar. Exatamente, era isso que eu ia concluir. Quer dizer, eu fui sempre mais um participante que me dava prazer ir ao rallies. E, aliás, na conversa com a malta concorrente também, e tal, está a correr bem, está a correr mal, e eu sempre que saímos, acredito que eles iam começar a dizer, pá, boa viagem, não desejava bom rally. Aquilo é uma viagem porreira, andar depressa, com as circunstâncias dos rallies, era uma viagem boa para desfrutar e para fazer. Era um bom fim de semana. Exatamente. E muito bem. O único campeonato em que eu participei mesmo no campeonato foi em 1977, no campeonato de velocidade, com o Datsun 120Y. E que nesse ano consegui ser vice-campeão nacional de velocidade. E não fui campeão porque nesse ano era tudo englobado, as cilindradas, portanto era grupo B, era agrupamento B, que englobava as cilindradas todas dos grupos 2, 3, 4 e 5. E portanto quem ganhou o campeonato foi o Giovanni, o homem das palas, o Janone,
O Robert Gianon, no Porsche, é que foi campeão e eu fiquei em segundo. Uma diferença gritante de um Claro, 120 Y no Pronto, 1200. mas nos 1300 eu fui o melhor. Exatamente. Fui mais Se rápido foi segundo à e fui geral. Fui segundo no campeonato. Exatamente. Teve que deixar muito bom carro para trás de si também. Sim. Destornou muito bom Não, carro. nesse tempo as lutas nesse ano, 77 e 78, as lutas de 1300 de grupo B em velocidade eram interessantíssimas, porque havia do norte, havia o Rouen, havia os minis, aqueles minis de grupo 2 e grupo 5, que andavam, que se Os desenhavam. 1275, os GTs. Isso, o Rouen e um Fernando Carneiro. Esses eram do norte. E do sul apareciam os Alfa GTAs, os 1300 GTAs, que eram da Mocar e depois passaram nesses anos o Fernandes Bell, um amigo grande das corridas, que já faleceu, e que corria num GTA 1300. Portanto, eram umas Vila do Conde e tal, eram umas corridas fantásticas. Era mais uma diversão, outra vez. Exatamente. Mais outra diversão. Voltando um bocadinho atrás, como estava a falar, também com o alargamento que havia antigamente das possibilidades de participar, havia muito mais participantes. É correto? Certo. E os valores não eram valores gritantes como agora. Nada. Nesse tempo que os carros que nós íamos aos ralis, da maior parte dos concorrentes, eram aqueles do dia-a-dia, a despesa estava feita. O carro tinha pneus para andar, o carro era só pôr a gasolina, porque o resto da despesa estava feita. Exatamente. Não era preciso pôr o carro na oficina para ser preparado, quando muito ia fazer uma revisãozita, mudar o óleo, ver se está tudo bem e tal. E, portanto, a despesa estava feita. Portanto, era muito mais acessível, completamente acessível. Os pneus, esqueçam lá os pneus de terra especiais e slicks e tal, que não havia nada disso. Eram uns bons pneus chamados radiais, uns radiais comprados à Firestone, normais, de dar na estrada, mas um bocadinho, a borracha um bocadinho melhor e tal, mais caritos e tal, porque a borracha era um bocadinho melhor, mas eram esses pneus. Portanto, muito bem. A despesa não era a gasolina, os almoços e tal, mas isso, e a inscrição na a gente prova. também tinha que comer em casa. Exatamente. O carro é que comia ali a gasolina a mais. Falou há pouco num nome que para 90% dos aficionados de rally, mesmo mais novos, é muito importante. César Torres. César Torres. Competiu com ele. Sim. Lidou com ele. Sim. Não o conheci, mas gostava muito de ter conhecido porque intitulava-se um arganilense e gostava do Rally K. Sim, porque ele foi... Qual era a sua opinião sobre o César Torres? O César Torres, nos anos 68, quando comecei, ele corria nos minis Coopers, nos Mini Coopers, e era um concorrente assíduo, porque ele trabalhava na altura na British Leyland, era um dos agentes da Morris, ele trabalhava nessa parte e estava muito ligado aos automóveis e concorria. Portanto, aí era uma convivência de concorrentes. Depois, bastante mais tarde, em 74, tive uma relação, uma convivência maior com ele, porque ele concorreu nessa altura, portanto houve uma grande modificação na Comissão Desportiva Nacional no ACP, e houve umas eleições, que era a mudança, digamos, para a Comissão Desportiva Nacional ser mais ou menos uma federação, e concorreu ele e o engenheiro Antônio Moraes, e eu nessa altura fazia parte de uma associação de pilotos para formarmos não era de uma associação, de uma comissão de pilotos para a formação da associação de pilotos. Foi logo a seguir ali ao 25 de Abril, portanto foi nessa época. E então nessa altura depois convivemos bastante com ele, porque havia duas listas e, portanto, essa comissão da associação pretendia decidir quem é que íamos apoiar. Claro. E, portanto, nessa altura conheci-o bem e era uma pessoa de trato muito bom e absolutamente dedicado e que veio a ser, ainda mais do que já era, uma grande figura do nosso automobilismo e o pai, podemos dizer, eu para mim digo, o pai da nossa internacionalização dos ralis, através do Rally TAP, que ele começou a organizar
Ele começou a organizar nos anos 60 e poucos, 6 ou 5. O Rally TAP era o rally dos funcionários Da TAP. companhia, sim. Portanto, era um rally, era uma concentração turística. E ele foi desenvolvendo aquilo, e a partir de 68 ou 69, já não me lembro a data do primeiro, mas acho que 68 ou 67, começou a organizar aquilo internacionalmente, e foi o que foi. E foi o que foi, e continua a ser Continua o a que é. ser com outro nome, mas Exatamente. o rally é o Não há mesmo. outras coisas, mas o espírito O espírito está lá. está lá. Sim. Agora, voltando um bocadinho ao Sr. Engenheiro, cronologicamente consegue-nos indicar as suas participações assim, de ralis, as melhores classificações, ralis e outras provas que tenha feito, mas assim cronologicamente, para termos aqui um bocadinho também de uma ordem cronológica. Pronto, uma time... Está-me a faltar o nome em português. Uma linha do tempo. Uma linha de tempo. Uma linha de tempo. Uma fita do tempo. Exatamente, pronto. E saber um bocadinho a sua história das participações automobilísticas, porque sei que não foi só rally, também não foi só velocidade. E queremos, eu pelo menos, e certamente quem está em casa a ouvir, quer saber, tem aqui tantos pódios, tanta foto, que certamente não participou numa, nem em 10, participou em imensas, inclusivamente com histórias pelo meio que pode nos contar. Sim, histórias há muitas, mas vamos ver. Vamos. Eu já pensando que íamos para esse ponto, e com uma memória, eu já deixei de fazer rallies em 83, portanto Não, em 2018, em 2018. Não, 1983, mas 2018 foi um passeio, dos Foi uma velhotes. comemoração. Foi. Desde 83, portanto já lá vão 40 anos. 40 anos. Já lá vão 40 anos. Portanto, e a memória ainda está boa, mas às vezes já não é boa. Mas não sou eu, já trouxe aqui uns papelinhos das minhas notas para lhe poder dar essas indicações. Em termos associativos, já lhe falei que pertencia do automobilismo, das minhas ligações ao automobilismo. Sim. Participei numa comissão nos anos 74, 75, uma comissão para constituirmos a Associação de Pilotos de Automóveis. Depois também fui presidente do Motoclube de Arganil. Fui presidente do Motoclube de Arganil. Do já extinto Motoclube, sim. Do já extinto Motoclube. Não sei se está extinto, que ele ainda tem o alvará, pá. Está parado. Está morto. Sim. Tem uma vaga ideia de ainda funcionar, mas... mas... Está como e é pena que não se anime. Já tentei falar com pessoas, mas a coisa não está fácil. Mas fui presidente do Motoclube e nesse tempo organizámos o primeiro passeio todo o terreno. Fizemos o raio TT Serra do Açor. Não fazia ideia. E que foi muito interessante, foi uma iniciativa interessante. Bom, isso em termos associativos. Em termos de rallies, do palmarés e das participações em rallies, vou ter que puxar aqui dos meus papéis para lhe poder dizer, porque isto realmente ainda foi um bocado. Então é assim, estava a falar na quantidade de provas em que eu participei. E então participei em 40 rallies. 40 rallies. Fiz 40, desde 1968 a 83, participei em 40 rallies. Um número que já é grande, por assim dizer. Já é alguma coisa. Mas sempre, como lhe digo, eram 4, 5 por ano. Ainda assim? Eram sempre assim. Desses 40, desisti em 15 rallies, 8 por avarias, 6 por acidentes e um por atraso à partida. Foi no Rally Portugal. O primeiro Rally Portugal foi em 1976. Eu ia com o Alfa Romeo, concorrente, e o trânsito na altura não havia ainda de Lisboa para Cascais, para o autódromo não havia autoestrada de Cascais. Apanhei um engarrafamento para cheguei ao autódromo um quarto de hora atrasado em relação à minha hora de partida e já não pude partir. Isso é que é pior. Foi logo o primeiro. Eu participei em 8 rallies de Portugal. Participei em 8 rallies de Portugal. Só acabei um. E que foi exatamente o de 1983. Acabámos o Rally Portugal de 1983 como terceiro melhores portuguesa no 15º lugar da geral.
no meio de 83, no meio já de grandes nomes, Da grande, Walter Roll, Marco sim, Allan. desses campeões todos. Aliás, foi já mesmo não foi ainda dos supercarros. Os supercarros apareceram depois em 84, que ele teve o acidente. Sim, os grupos B. Os grupos B, mas sim dos tops. Estava no top o Audi 4, os Lancia R37, isso estava tudo no top nessa altura. E desculpa a pergunta, se calhar já me disse e eu perdi-me. Em 83 foi com o Score. Foi com o Score. 83 foi. Em 76, que era o primeiro Rally de Portugal, que foi o primeiro Rally de Portugal, porque até aí tinha sido designado Rally TAP. Concorri com o Alfa, mas não concorri porque não parti. Exato. Depois de 86, de 77 e 78, fui com o Datsun de 120Y. 79, 80, 81, 82 e 83 foi com o Score. E esse 83 foi o que terminámos. Portanto, já disse, 40 rallies. Depois, circuitos, 26, participei em 26 circuitos, 16 em Vila do Conde, 16 no Estoril, 6 em Vila do Conde, 1 em Vila Real, corri uma vez em Vila Real, 1 em Jarama, fui uma vez correr a Jarama ao circuito de Madrid, e na rampa da Serra da Estrela 3 vezes, fiz 5 rampas, 3 na Serra da Estrela. E ganhei várias vezes no grupo 1, em grupo 1, várias vitórias, e fui campeão de promoção em 76, com velocidade, e em 77 vice-campeão nacional com o Datsun, também em velocidade. Mas, então, palmarés, para dar resultados. Tive 2 segundos lugares em rallies, 1 segundo lugar em rallies, no rally noturno do Sporting em 75. Tive 2 terceiros lugares no rally das Camélias, em 76, 78, 2 segundos, 2 terceiros, 2 quartos, na Rally das Camélias também, 77 e 82. E mais 1 quinto, 2 sextos, 4 sétimos, 1 oitavo, 1 nono, 1 décimo e 1 15º no Rally de Portugal. Portanto, dos rallies terminados, dos rallies todos que terminámos, estivemos sempre no 10º classificado geral. Dos 25 rallies terminados, em 25 rallies terminados, estivemos sempre até o 10º lugar, no top 10 das classificações. Portanto, é uma média boa, para o carro que tínhamos e para... Exatamente, e para a concorrência. E para a concorrência é respeitável, é uma marca respeitável. Exatamente. Pronto, de uma maneira geral é isso. Os rallies, depois... dou um destaque especial ao Rally Portugal, claro, como é óbvio. Em que tive 8 participações, infelizmente só acabámos uma, mas tivemos peripécias todas que chegam, não é? O primeiro, em 76, chegámos atrasados. E a coisa ficou por aí, nem sequer partimos. Em 77, com o Datsun 120Y, o Zé Megre, que era o homem do interposto, dos Datsuns, que foi depois de todo o terreno, do Clube Aventura. Sim, o nome não é estranho, mas Zé Megre. Mas ele era engenheiro automóvel lá no interposto. Eu fui lá pôr o Datsun a preparar para o Rally Portugal, e ele, você tem que pôr uma caixa de 5 velocidades, tem que pôr uma caixa de 5 velocidades e tal. E, mas a primeira é para a frente e tal, não sei, não dá jeito nenhum ter a primeira. A primeira é para trás, a primeira era para trás, depois a segunda, quer dizer, era ao contrário, das outras. Você habitua-se que isso é rápido e tal, e vai ver que tira um partido. Realmente aquilo o carro desenvolvia melhor, mas chegámos saímos de Lisboa, fizemos primeiro Sintra, fizemos a primeira etapa Sintra, saímos na segunda etapa, ficámos em São Pedro de Moel, lá na mata, que lá numa zona rápida, num cruzamento, para uma direita a subir, que era prega fundo, para meter de quinta, para reduzir passeios, para fazer a direita, tinha que levar ali um toquezinho,
não sei qual é que eu meti, sei que a embreagem estilhaçou toda. Quer dizer, a tal coisa de você habitua-se. A caixa ao contrário. Eu habituei-me, mas foi mal, a coisa saiu mal. Portanto, isso em 77. Em 78, também recebi uma recomendação também no Datsun, dos Porreiros, por aí acima. Chegámos a Relvas Lausanne à noite, na primeira etapa, na segunda etapa, para cima. Estava um tempo desgraçado e Relvas Lausanne, nesse tempo, era um piso, aquilo era pedra solta, era calhosa, aquilo era uma coisa terrível. E então, calça um 0C12 da Michelin, eu tenho aí até uns que não, que isso é rígido, não tens furo nenhum na relva. Não, porreiro, lá meti aquilo, porreiro, no piso mau, aquilo foi porreiro. A ligação para a Candosa, que é ali para a estrada 342, sim. vem dali, estava úmido, muito úmido, olha, chegámos lá a uma curva, na ligação, pé no travão, lá vai o gajo, porque íamos um bocado depressa demais para a curva, tirei um bocadinho, vamos bater num mureto pequeno, pumba, 3 cambalhotas lá para baixo. Mas ninguém se aleijou. Não, ali ao pé, nunca me aleijei no rallies, nunca eu nem os meus penduras, felizmente. Nunca tivemos nenhuma situação. Mas desistimos em 78 assim. Em 79, já com o score, tivemos uma pane elétrica aqui na saída da Candosa para a ligação ao Pampilhosa Arganil. Ficámos ali, onde é a fábrica de papel antiga. Na Ponte Sótão. Isso. Ficámos ali, na rua a seguir a coisa, aquilo deixou de trabalhar. Em 78. Em 79. Em 80 foi uma viemos por aí fora, andámos, subimos, fomos à terceira etapa, na quarta etapa para baixo, tal profissionalismo, um jerrycan que tinha servido para tinta, serviu para gasolina. Está a ver, não é? Sim. Tomba para o depósito e tal, e o carro começou a engasgar-se. A gasolina começou. Pois, eles agora até os bidões vêm selados para lhes entregar aos pilotos. Exatamente, vê as diferenças, não é? Em 81, 81 já nem me lembro bem. Foi o quê? Também foi uma falha que foi com injeção e depois rebentaram os tubos, foi uma coisa assim. E depois em 82, já na quarta etapa também, fiquei aqui na descida da Celadazeiras para o Salgueiro. Sim. Aí nessa descida estava um nevoeiro brutal, todo o dia estava nevoeiro. Quando saiu à nossa frente o Domingos Santos, o Porsche, e apanhámos o tipo antes passámos por ele. O Domingos Santos passávamos antes da casa do guarda da Celadazeiras, íamos todos contentes, Porreiro está a correr bem. Chegámos ali na descida, havia lá um gancho, e o do gancho tinha bem a ideia, mas no nevoeiro, apareceu uma primeira esquerda, que é assim uma primeira esquerda ligeira, e depois é que é um gancho mesmo assim para trás. E eu, com a nota do Quina, não fiquei bem ciente se era o gancho, não era o gancho, pensei que era, pus o pé outra vez, fomos à barreira, pronto, ficámos com a roda da frente. 82. 83, finalmente, fizemos isto tudo, e em Arganil, para ser mesmo um final, em Arganil fizemos o melhor tempo dos portugueses no troço dos... Espetacular. No troço no grande, no que fazíamos nessa altura, dos 48 km. No verdadeiro troço de Arganil. Exatamente, fizemos o melhor tempo dos portugueses. Portanto, foi uma despedida da atividade em grande, em beleza, com tudo o que merece. Peripécias. O outro rally que eu sublinho mais, que adorava fazer e adorava, é o de Sintra, que é lá das Camélias, em Alcatrão, sempre em Alcatrão. E que é um rally espetacular. E eu gostava tanto, que nos anos 60 e tal, quando tinha o Renaultito, com a minha malta amiga lá de Passo de Arcos, íamos comer umas queijadas a Sintra, íamos tomar um café e depois andávamos lá a acelerar. Eu conhecia Sintra sem notas. Eu fiz Sintra sem notas, todos os rallies em Sintra, todos os rallies dos camelos sem notas. Era do meu conhecimento. Portanto,
O meu pendura era um viajante que ia ali comigo Exatamente. correr. E a desfrutar. Até dava quando no forno, no Score, tínhamos rádio para falar para a coisa, até dava para o Quina Falcão, fazia o relato para a assistência e tal, lá no final, principalmente no final da Peninha, tem lá aí quase 1 quilómetro, que são 3, onde o Marco Allen largou a roda depois, nessa zona, são aí uns 800 metros, são 3 direitas, mas que quem conhece bem e tem estofo faz a fundo, mas não é que essas aí era o que ia fazer o relato aquela por ali abaixo. Mas é que o Rally das Camélias foi para mim sempre um rally que eu adorei fazer, e tanto assim foi que a comemoração foi nas Camélias, em Sintra, com coisa. Foi pena não acabarmos, que éramos capazes de tirar também o 10º lugar. E quem sabe, a idade é apenas um número, não sabemos se na celebração dos 60 anos ou dos 55 se não volta a participar, não é? Possível é. Depois há alguns problemazitos que se vão agravando, que neste caso agora em 2018, aí está os antigos, os primeiros, Carlos, o Renaultito, e ainda com o Alfa em 70 não era preciso os rollbars. Sim. Então, eu entrava para o carro, qualquer pessoa entrava para o carro normalmente. Agora, em 2018, com o Mitsubishi, aquele enredado da gaiola toda do Santo António, antigamente era só um Santo Antóniozinho assim por cima, umas escorasitas para trás e tal, e chega. Agora não, aquilo é uma gaiola, pá, passam diagonais e tudo, e um tipo para sair do carro e para entrar, não queira saber, pá. Acredito. Eu, de maneira que, para já, ou melhor, conheço. eu para entrar quando fomos ao Porto experimentar o carro e ver como é que era e tal, para entrar vi-me da cor da abelha. O mecânico, o senhor Luís Dias, que era da Diabolic, que é o mecânico do Fernando Pérez, acabou por modificar aquilo para sair o volante, que era para eu ter mais possibilidades de entrar para o carro. E para sair é outra, porque um tipo para alçar a perna e tal. Portanto, isto há 5 anos. Portanto, quando me está quase a desafiar para eu ainda ir mais uma vez, tenho a impressão que eu posso ir, mas vamos ter que serrar o tejadilho para me meterem lá dentro, lá dentro com uma grua para me tirarem de lá. Não vai ser fácil. Então, não quero mentir, não sei se foi o ano passado, se foi há 2 anos, quando regressou o Rally Safari no Quénia, para o Campeonato do Mundo. Teve um participante, um piloto com 91 anos. Pois foi. Um polaco, que agora não sei o nome certo. Mas ele pode estar em muito melhor estado do que eu estou, embora eu não esteja ainda entrevado. Não, de todo. Mas se calhar abrir um buraco no tejadilho para o meter lá. Realmente eu só ouvi dentro do carro. As fotos e as filmagens que vi é o senhor dentro do carro. As dificuldades são para todos os que têm mais de 70. Pá. E até para nós mais novos, às vezes já custa algumas coisas também. Voltando aqui um bocadinho atrás, saudar o seu historial desportivo, porque é um historial muito grande e digno, muito digno. Não é qualquer pessoa que tem 40 participações em rallies, 8 no Rally de Portugal, consegue fazer melhores tempos entre os portugueses. Um obrigado por isso, porque também é arganilense e, apesar de tudo, levava Arganil também consigo. Sempre. E trazia cá pessoas a Arganil. Sempre. Estamos nós também a falar de rally, não podemos penalizar no tempo. Queira-se despedir dos nossos espectadores. Desculpe, já agora um pormenor, reforçando o que estava a acabar de dizer. Eu no rallies, eu sempre disse que era de Arganil. A malta nas conversas e tal, eu sou de Arganil. E tanto que a malta conhece-me como piloto de Arganil. Eu, para mim, também sempre sou piloto. Engenheiro era arganilense. Não sou piloto do outro lado, eu sou piloto de Arganil. Eu também sempre soube que era arganilense. Mesmo com os amigos a falar, eu sou de Arganil. Portanto, eu sou, por devoção, disse eu ao princípio, sou arganilense. E acaba por ser também de sangue, porque a ligação familiar é toda cá. Apenas nasceu em Lisboa. Isso não me podem tirar. A devoção pode-me desaparecer. Agora essa parte de ser de sangue, essa não me podem tirar. Essa não pode, de todo. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, por ter aceito o convite e por termos estado aqui a conversar para mais umas conversas de garagem.
Muito obrigado eu, gostei muito de vir aqui estar convosco e dar-lhe os parabéns por este espaço. Muito obrigado. Que dedica aqui ao desporto automóvel, no fundo, e também pedia, lançava aqui um rap, digamos assim, aqui com o seu programa, com o seu podcast, não é? Podcast, e com as pessoas que gostam, que vêm cá de automóveis, ver se conseguimos arranjar uma maneira de reativar o Motoclube de Arganil. Já não é a primeira pessoa que me fala nisso. Que não se chame Motoclube, que se chame Automóvel Clube, que se chame o Clube, que se chame Arganil, não é? que se chame o que quiserem, mas que reative. Era muito bom porque... Que haja movimento. Isto, como a mulher do César, não é só parecer, também é preciso ser. ser. E nós parece que somos verdadeiramente a capital do automobilismo em Portugal, embora agora outros digam que são a catedral, mas esses devem ser benfiquistas, por isso é que falam em catedral dos rallies. Eu sou da capital dos rallies, eu sou de Arganil, que é a capital dos rallies, capital mundial dos rallies. Sim, porque qualquer capital tem uma catedral, mas nem todas as catedrais têm capitais. Exatamente, ora, muito bem. E, portanto... era bom que conseguíssemos reativar o Já não é o primeiro convidado que me fala nisso. Porque era bom para a terra e era bom para todos nós. Quem sabe? Contem comigo, se houver boas vontades, contem comigo, embora eu já me custe entrar nos carros de rallies, mas entrar numa coisa dessas eu entro bem, não é preciso a grua. Exatamente. Está bem? Quem sabe, fica aqui o desafio para quem nos estiver a ver e a ouvir. Como já disse, não foi o primeiro convidado já a tocar nesse ponto. Mas o futuro a Deus pertence, não é? Exatamente. E nós não podemos estar um passo à frente, não sabemos o que é que daqui vai sair. Espero vê-lo em breve dentro de um carro rally novamente. Mais uma vez, muito obrigado e boas voltas. Obrigado.